Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Criando Realidade. E hoje eu estou com ele, que desperta pessoas para o controle da própria mente, ensina a dominar sabotagens e ansiedade, constrói pontes entre o conhecimento e os negócios, doutor em educação comportamental, palestrante e escritor. Hoje, no Criando Realidades, eu recebo Gustavo Hohendorf, ele, o reprogramador. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. Ele que já é um amigo querido e que já, tanto os meus seguidores quanto os nossos telespectadores já conhecem. Já viu em algum momento aqui a gente conversando, né? Uma delícia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Deia, por essa oportunidade. Parabéns pela tua energia de colocar informações de alta qualidade no mundo que está transbordando informação, porém nem todas informam uma ação positiva, né? E a intenção nossa aqui é essa. Obrigado por essa oportunidade e bora conversar, bora contagiar positivamente esse povo que está precisando de mensagens de otimismo e esperança. E sim, tem jeito esse mundo. Eu acredito muito no ser humano, acredito no planeta Terra e acredito que a gente pode construir um mundo bem melhor. Se vocês entenderem a energia que esse homem traz, vocês vão entender por que ele já é cativo do Criando Realidades aqui com a gente. Mas vamos começar com a primeira pergunta. Qual o momento da sua vida que você percebeu que você estava se sabotando sem perceber? Teve algum momento que você percebeu e falou assim, viu, como que eu saio disso? Honestamente, eu preciso estar vigiando constantemente, porque é muito mais fácil eu estar me sabotando na maioria da parte do tempo do que estar cuidando para que a gente possa sair disso, porque é um estado mental. O sabotador, na verdade, ele surgiu quando a gente foi uma criança. E a sabotagem, naquela época, ela chamava guardião, então ela até protegia. Do 0 aos 7 anos, a gente vivia com recursos comportamentais para se proteger de uma ameaça real ou imaginária. Então, eu falo dessa situação do sabotador muito um exemplo bem exagerado, porém para você entender. Tá o pai e a mãe discutindo, aí o filho, naquela hora que tá uma discussão feia, o filho tá ali querendo chamar atenção e tal, e o pai e a mãe tá preso naquele vórtex da discussão. Aí a criança vai, cai, tem uma convulsão e o pai e a mãe continuam brigando? Não tem como, né? Vai dar atenção pra criança. Então ali foi um mecanismo exagerado que eu tô dando para evitar uma situação, transformou um resultado. O cérebro muito inteligente, tudo que tem de mecanismo dentro do nosso corpo e nosso comportamento, identifica aquela possível ameaça como um ganho. Aí começam a surgir os padrões de sabotagem, do vitimismo, do procrastinador. Você começa a ver um monte de coisas que nos afetam hoje como adulto quando era criança. Aquilo, eu tenho uma notícia triste para dar, não vai te abandonar nunca mais esse padrão. Mas você pode sim começar a ter percepção daqueles padrões que foram bons lá aos 7 anos. Hoje, na sua idade adulta, não adianta. Você está numa relação, a pessoa não quer mais, eu vou me matar, aquela prática do vitimismo, não sei o quê, porque o vitimismo ele dá um ganho secundário. E aí esse ganho secundário você fica trocando por migalhas. Quando você identifica e fala, opa, peraí, isso não é para mim. Mas eles vão estar latentes, batendo na tua porta todo santo dia, porque é um programa. Então, com essa tua pergunta, eu preciso estar atento, porque eles existem, são reais, tá todo dia batendo na minha coisa. Daí, na hora que eu percebo, meu filho, volta pra casinha, aí eu faço uma autoconversa, mas uma autoconversa com carinho, com amor, como se eu estivesse conversando com o meu cliente, como se eu estivesse conversando com uma pessoa da mais importância na minha vida, e essa pessoa sou eu. Então eu percebo, tô aqui e tal, tô falando pra vocês, não sou super-homem, sou um ser humano, assim como todos nós, a gente tem os nossos dilemas e os demônios vêm, são aqueles, e tem os padrões de sabotagem são 10, então 10 diabinhos no pescoço. Eu preciso ter um mínimo de conhecimento desses sabotadores. Se vocês começarem a se analisar, vocês vão perceber quais são naturalmente. Vocês percebem, só que eles te deram ganhos. Aí que mora a toxicidade do sabotador. Te deram ganhos, mas que custaram muito caro. E aí se você começar a entender que podemos ter ganhos sem cortar carne, sem se sacrificar, sem dor, sem sofrimento, sem envolver outras pessoas no sofrimento, cara, é uma delícia, é libertador. Então eu faço gestão diariamente. Não tem quando foi a última
vez, eu acho que foi há É o 45 tempo minutos todo, atrás né? no trânsito. É o nosso self-talking, é o tempo todo, É, o você tempo tem- todo dessa análise, é o vigiar e o orar para quem entende de outras formas, É né? isso. Você tem que estar nessa constância, vigília, porque vai vir uma situação que vai despertar esse demoninho em você, e aí você precisa fazer gestão. Por exemplo, há 45 minutos atrás, com um certo senso de urgência, você planeja uma coisa, mas o controle você não tem, aquele trânsito e tal, e aí? Você vai virar o demônio no trânsito, vai fazer a coisa andar mais, porra, xingar, vai mudar, o carro vai andar mais rápido, daí opa, Gustavão, calma, vamos lá, vem cá, respira e tal. E aí parece até mesmo uma magia que aí o trânsito até melhora, sabe? As coisas acontecem, às vezes uma ligação ou uma música toca que te ameniza, você começa a ser mais sensível nesses momentos. Então a gestão do sabotador acontece a cada segundo, a gente tem que estar atento. Deixa eu te perguntar, você como um estudante profissional, palestrante, estudante no sentido de se analisar o tempo todo, né? Eu falo que eu também, né? Por isso que eu até me coloco nessa posição também. Mas palestrante, pesquisador, doutor em saúde mental. Qual é o maior problema hoje dentro da saúde mental que você identifica assim, naqueles casos você fala, nossa, 80% hoje da saúde mental tá nisso. Você acha que é ansiedade? O que é depressão? O que você acha que tá mais pegando hoje a sociedade? Excelente pergunta. É a falta do autoconhecimento. As pessoas esqueceram quem elas são. E aí, como elas não visitam a essência, e sim só se preocupam com a aparência, se preocupa com o ter e não com o ser, aí é o caos instalado na Terra. Vai ter ansiedade porque deseja alguma coisa que não sabe, vai ter depressão porque tem a saudade de alguma coisa que nem sabe se teve, e aí fica perdido porque não se conhece. E quando você realmente mergulhar pro único lugar que você tem que ir, que não é para fora, é para dentro de você, quanto mais para dentro de você, menos doença mental vai ter. Só que tem muito jogo sutil deste mundão que te prende, que tá retendo a tua atenção, que sempre te joga para fora. Ela evita que você vá para dentro de você. Que dói, né? Vamos falar bem sincero. Mas gente, tem dor boa. Você olhar para você, você vai encontrar aspectos da sua sombra que vai doer. Só que é tão libertador quando você consegue olhar, quando você consegue ir nesse silêncio. A sombra mora o ouro que está escondido de você. E aí, se você prestar atenção, o ouro está lá na gruta, está no escondido, está na sombra, fisicamente e mentalmente. Então, eu tive vários conflitos com as sombras, eu tenho ainda, não tem como a gente estar no mundo da dualidade. A sombra, acho que ela dói na gente, e dói quando a gente faz algo que dói no outro também, entendeu? Então, é uma coisa desafiadora. Mas quando você encara de frente, fala assim, deixa eu te ver. Tem um videozinho, depois vocês procuram até na rede do YouTube ou qualquer outra dessas redes aí que tiver, põe o Yoda versus Sombra, que o Yoda é aquele bichinho do Star Wars, e ele lutando com a própria sombra. E o Yoda é o mestre, né? E ele começa a lutar com a sombra, ele bate um pouquinho na sombra, mas apanha, bate, apanha, daí a hora que ele toma uma paulada da sombra, que ele cai no chão e ele levanta meio atordoado e a sombra vem pra engolir ele fecha o olho e faz assim, ele falou, eu te reconheço, eu sei quem é você, vem cá, eu vou te acolher. E ele vai fazer assim, a sombra vai sumindo, cara, me arrepia, porque você vai se entender. Aquilo que você foge é aonde está todo o teu ouro. E todo mundo tem suas demandas, não é fácil, mas quanto mais autoconhecimento, por isso que a gente vai ter, quanto mais eu alimentar o autoconhecimento, mais sucesso eu tenho, mais eu vou entender sobre depressão e ansiedade, mais eu vou gerenciar esses estados, porque os dois não são reais no presente. Depressão é passado e ansiedade é futuro, mas quando você está bem agora, as coisas começam a ser mais gerenciáveis. É tão complicado, né, se a gente for começar a falar que tudo é agora. E real, gente, não existe, é o que ele falou, é tão real, só que é tão difícil a gente explicar isso, esse conceito para alguém que não entende que não existe temporalidade. Tudo é agora. O que é o futuro? O futuro é uma promessa, é uma ansiedade, é uma coisa que você está sofrendo, que, como diz estatisticamente, 95% das coisas nem tem chances de acontecer. O passado já foi, ele não vai voltar. Agora, o que você tem hoje? É aqui, é o agora, por isso que ele chamou presente. Como que você explica isso para as pessoas, quando as pessoas estão ou com a ansiedade, que é extrema, que já passa, né, no nível da doença, ou da depressão?
Como que você consegue lidar com isso? Então, a gente faz exercício sempre quando eu estou conversando com a pessoa, é porque a pessoa precisa ter esse autoconhecimento e esse despertar de consciência. Não estou falando de nada que é fora da lenda, nossa, é magia. Não, é uma consciência. Se você, neste momento, está me escutando, está prestando atenção no tom da minha voz, você pode estar aí agora respirando. Mas se você está distraída, escutando aqui, mas fritando peixe, olhando o gato, aquela coisa toda, são vários viés de roubo de atenção. Quando você for o piloto da tua própria vida, você vai começar a intencionalizar as atenções. Então, agora eu tô aqui, não existe nada, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Pode ter estourado uma bomba nuclear do outro lado do mundo e eu não faço nem ideia. Mas, tipo assim, neste agora, eu procuro estar presente, notando o que tá aqui neste ambiente. E aí, quando você entender, eu tenho memórias. E mesmo assim, eu venho fazendo trabalho de autoconhecimento, eu tinha memórias de algumas coisas relacionadas ao meu pai e minha mãe. Eu achava que eu tinha uma situação assim, assado com meu pai, mas na verdade não era. Eu construí aquilo e eu fui revisitando, fui ressignificando. Muda tudo. O passado, ele é uma memória, uma percepção. O futuro, ele vai ser uma consequência do que eu faço no agora. Então eu preciso estar cada vez mais consciente. Quando você estiver, faz uma dica, conversa dentro de você no gerúndio. O que é o gerúndio? É o tempo presente. Então eu estou gravando um programa, estou sendo entrevistado. Sendo é gerúndio, entrevistado é o tempo da ação que está acontecendo. Então eu estou estudando, eu estou dirigindo, eu estou comendo, eu estou tomando banho, eu estou me banhando, né? Então, tipo assim, quando você começa a fazer isso, você vai trazendo sempre um presente. E aí só que você está aqui no presente, aqui eu tenho que fazer mesmo agora? Ai caramba, olha, aquele cara falou daquele jeito comigo, e aí você começa a ter desarmonizar no presente. Aí você pode sim visitar o passado para você ajustar no agora. Você pode sim estar visitando o futuro, mas você tem que estar no agora. Então, quando você usa os seus 5 sentidos de uma forma consciente, alinha a tua conversa interna no tempo presente, você começa a ganhar qualidade de vida. Você paz falou, no caos. Paz no caos. Gente, esse livro é espetacular, né? A gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Mas você falou uma coisa que eu queria voltar aqui para deixar bem frisado. Quando você tem consciência de que você é o piloto da sua nave, que você entende que você é o co-criador da tua vida, isso que é e quando você fala do despertar, gente, o despertar não é sobre magia, não é uma coisa que vai ser um misticismo, esoterismo. Não, gente, o despertar é quando você consegue se olhar, quando você consegue entender que todas as respostas estão dentro de você, nada é sobre fora. Então, né, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Só que precisa essa coragem de se olhar. É isso, tem que se permitir a estar no papel de aprendiz, de um ouvinte, fala, pô, que legal que eu ouvi isso, deixa eu fuçar. Não ache que nós somos o porta-voz de uma verdade absoluta. Nós somos mensageiros de coisas que precisam pousar nos ouvidos de pessoas que estão preparadas nesse momento para despertar, e se você ainda não tiver, isso já vai ser uma sementinha plantada para você. E o esoterismo pode ser que seja uma palavra boa de ser usada, mas é que o esoterismo ele é confundido com ações mágicas que tem que ter rituais. Exato! Não. Esoterismo é um caminho para o interior. E tudo, por exemplo, a religião, ela é exotérica. Ela coloca a tua busca fora, como se Deus estivesse fora. E ela abomina o esoterismo, a religião em si, não nada contra, mas quando você começa a ganhar um pouco mais de consciência, ela coloca uma busca de um Deus fora. Isso é exoterismo, fora. O esoterismo, que é esse caminhar para o interior, é o que Cristo pregava, por exemplo. Ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais será acrescentado. E ele apontava para o coração, né? Então o reino de Deus está aqui. E aí quando você fica em paz dentro, fora muda. Fora é só um reflexo do teu estado interior. Todo mundo fala, o mundo tá uma droga, o mundo tá não sei o que, tá ruim, tá... Então eu não sou analista e muito menos crítico, mas eu olho e falo, quando vem uma conversa desse tipo, você sabe como que a pessoa tá dentro. Exato. Eu sempre costumo falar, né, quando chega alguém pra falar de uma situação ou de outra pessoa pra você, você olha e analisa aquela pessoa, você fala, poxa, é o que a pessoa tá refletindo. É bem aquela história, sabe? A boca só fala do que a boca fala do que o coração tá cheio. Isso E é exatamente bíblico. Isso é bíblico, né? Uhum. Então, quando alguém começa a falar de tanta coisa, ou pro lado bom ou pro lado ruim, você entende como que a pessoa tá dentro dela.
Não, eu acho que você que tem a psicologia na veia, eu não sei se era Freud ou Jung, sei lá quem que foi que manifestou, fala assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Exato, né? Então, é exatamente é bem isso. a gente ter essa percepção, né? E é legal a gente ter esse momento que você está fazendo aqui, Andréa, parabéns, que é criando uma nova realidade. A realidade, ela vai ser criada e ela precede a nova realidade dentro. Porque primeiro muda dentro para mudar fora. Ai, isso que eu quero, que é a plantinha, que eu quero que vocês que estão acompanhando, que estão assistindo Criando Realidades, entendam. Você é o criador da sua própria realidade. Sozinho, não, com Deus. Mas assim... Bem acompanhado. Eu e Deus sou a maioria. Exato, só que você tem que ter o seu GPS, ele tem que saber para onde você quer ir. E essa que é a fórmula do Criando Realidades. Que é você entender que você tem que ter uma bússola. E o universo, seja lá como que você fala com você se conecta com esse ser maior, todo, universo, Deus, não importa a tua linguagem. Mas você tem que mostrar para ele aonde você quer chegar. Gustavo, como que ele vai saber? Como que o universo vai saber onde você quer? E se você não der pistas? O universo é igual o taxista, ele não sai do lugar se você não der o comando, né? Pra onde você quer ir? Entra no carro. Entrar no táxi e fala assim, me leva pra qualquer lugar. Ele, como assim? Pra onde você vai chegar? Onde você chega? E exatamente isso. Tem que dar o comando. Mas é que as pessoas ainda não sabem, o maior causador de depressão e ansiedade é a falta, e a palavra tá desgastada porque foi muito mal usada, mas é a falta de um propósito. Tá? Então as pessoas elas não entenderam. E o propósito maior do ser humano, eu venho decodificando isso, é sobre servir. É o que você está fazendo aqui, é o que a gente busca fazer. Quando Jesus Cristo falava, maior é o que ser. Né? Por isso que ele deu o exemplo de lavar os pés dos apóstolos. Ele falou assim, o quanto maior eu fico, mais eu sirvo, mais eu tenho, porque eu transbordo. Quando eu tenho amor de sobra, transbordo. Quando eu tenho dinheiro de sobra, não preciso de nada. E o forte mesmo é aquele que pode tudo. Na hora que eu posso comer o doce, mas eu não como. Eu posso ter milhões de bolsas, mas eu não tenho. Caramba, esse é o verdadeiro forte. E eu tô aprendendo, não sou desse jeito, todo caminhando, tá? Mas é esse ganho de consciência que a gente vem exercitando. E quando as pessoas daí, desse mundão todo, perceber que estão correndo atrás do rabo, estão comprando o sonho dos outros, estão deixando de viver o próprio, não estão ganhando a consciência, cara, você vai se libertar, fala, como eu sofri, mas todo mundo tem esse momento, fica tranquilo, vai chegar o teu também. Eu acho que assim, é uma palestra tua que poderia ficar sem eu fazer nenhuma intervenção, porque o que você fala realmente é tão importante, se as pessoas entendessem um pouquinho disso, né? Será que sou eu que falo? Eu acredito que você é um instrumento, óbvio, né? A gente Com sabe, certeza. todo mundo, assim como tem os mensageiros do caos, que na verdade o caos ele é só um agente do bem disfarçado, porque é necessário ter um lado para eu perceber o outro. Tem os mensageiros da paz, da luz, da informação, você é uma grande mensageira, uma porta-voz de pessoas que queiram criar uma nova realidade. É possível. O mundo é mundo desde quando a Terra tem 4 bilhões de anos. O ser humano na Terra, com uma certa inteligência, tem 300 mil anos. Cara, já teve diversas situações e a gente entende, quanto mais você estuda antropologia, estuda filosofia, estuda psicologia, o único agente de transformação que existe neste planeta Terra para melhor é você. Acabou. E não é à toa que o livro dele, que é o maior sucesso, é possível ter paz no caos? É possível. E, na verdade, deveria ser uma obrigação, porque o caos está garantido, né? E aí, quando... Eu sempre falo para as pessoas, por que eu devo ser a paz no caos? O maior benefício que você vai ter é falar melhor, pensar melhor, se relacionar melhor, fazer melhores escolhas quando você tem paz. Mas quando você está no caos, o que eu faço? Você não sabe para onde vai, o que você faz, como fala, qual a qualidade da sua conversa, não presta atenção em nada, não percebe além, e aí tá garantido o insucesso. Que é o que você falou que conecta, que não é o que o mundo faz com você, não é o que tá fora, é o que tá dentro. Então assim, pode estar o mundo caindo. Se você tiver noção do seu GPS, do seu propósito, que tá ali alinhado, mente, corpo, espírito, não importa o que aconteça fora. Eu fazia ajustes quando a capa do meu livro ficou bonita, né? Mas ela tá escrita, eu queria uma imagem na época, eu ficava num debate, foi muito legal. Tipo assim, aí várias coisas, mas tipo, parecia um cara zen, normal, tipo,
como eu aqui, e um pau torando, o inferno, e gente gritando, não sei o que, ser pleno. E aí, deste ponto de luz começou a iluminar. Daí a pessoa percebe que está discutindo, porque é um conflito de ego, né? É um conflito de posicionamento, mas o ego dominado, ele é um bom agente, né? De um transmissor de que vem do caos para a paz. Todo mundo tem que entender, o planeta Terra sempre vai existir o caos. Tá garantido. O próprio Jesus Cristo falou, o mundo jaz no maligno. E ele falou assim, no mundo tereis aflições. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quem? A consciência crística que ele deixou pra gente. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu dar um novo olhar, deixa eu perceber. Ele mesmo viveu uma coisa que foi avassaladora na Sexta-feira Santa, foi chicoteado, carregou a cruz nas costas, não sei o que, foi crucificado. No sábado ali, naquela da aleluia, quando ele morreu 3 horas da tarde, mas no domingo ele ressuscitou. Todo mundo vai ter uma jornada do caos para a paz. Quando você perceber que ele só ficou um ser que passou milênios e ninguém esqueceu dele, porque o caos dele foi um purificador para paz, sabe? É uma coisa seguinte, calma, vai passar essa tua Sexta-feira Santa e vai chegar o domingo da ressurreição. E é tão legal você falar isso que eu quero até frisar. Sempre, se a gente conseguir entender que antes do arco-íris ou antes do presente, antes daquela novidade que você tá esperando, vai ter um desafio. Vai ter, você pode falar que é um problema, pode colocar o nome que você quiser, mas é o caos. Então assim, você tá pronto. Se você estiver pronto para receber esse presente, você vai ter que passar por isso, porque é como se fossem as nossas provas diárias. Então, se a gente conseguir... É uma musculação para te deixar mais forte. É aquela coisa, se você conseguir entender o desafio, o problema, como a possibilidade... É uma bênção disfarçada. De uma bênção disfarçada, você tirou da minha boca. Uma bênção disfarçada para aquilo que você tá querendo receber, é como se fosse assim, deixa eu ver se você tá pronto, filho, para receber o que você tá querendo. Tô te treinando. Gente, olha a forma de ver, olha a forma, a visão. A minha função... meu objetivo, a minha missão como o reprogramador é reprogramar essa percepção. É possível. Tipo assim, eu não tô falando que vai ter moleza, não tô falando que vai ter... É que quando você treina, por exemplo, sou faixa preta de jiu-jitsu, apanhei pra caramba. Aí, tipo assim, apanhava, daí apanhava, batia. Daí vinha um novo desafio. Apanhava, batia, daí batia. E assim eu ia sendo graduado. Só que uma coisa que a gente tem que levar pra vida é o seguinte, por exemplo, quando eu era faixa branca, que eu só apanhava, e depois eu comecei a bater, o mestre veio e falou, parabéns, vem aqui, toma a faixa azul. Então eu fui graduado, eu fui elevado de nível de uma forma consciente, parabéns, tá aqui. Aí eu apanhava feliz na faixa azul, porque eu tava no outro nível, apanhava. Daí quando eu comecei a bater, vem a faixa roxa. Puta, que delícia. Faixa roxa, apanhando, feliz. A vida, a gente precisa fazer uma analogia desse tipo, uma comparação. Começou a apanhar, entendi, passei de nível. O que você tá pedindo? O que você tá pedindo? Você tá pedindo outra faixa? Não é isso. Tô na outra faixa. Você tá apanhando muito da vida. Você tá querendo mudar de faixa ou você tá na zona de conforto? Porque a zona de conforto... É que você não percebeu que você mudou de faixa. Exato. Aí quando você percebeu, eu mudei de faixa, então eu vou apanhar com gosto, eu vou começar aqui, Aí eu começo a bater. Aí tipo assim, poxa, legal. Fica tranquilo, não é porque tá bom vai vir ruim, não é porque ruim vai vir tá bom. É que precisa ter, você é crossfiteira, quando você fica fazendo com o mesmo pezinho, você evolui? Você evolui? Não. Precisa pôr o quê? Não existe se você não pôr. Não tem jeito, a vida é bela, a gente é que estraga ela. E aí eu entro numa coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes. O que muda tudo isso, né? De você estar nessa transição, dessa carga de apanhar para você evoluir ou não. Uma palavrinha que você falou que muda tudo. A gratidão. Fala um pouquinho disso que você estava falando antes. Isso é até científico, não sou eu que falo. No espaço cerebral, onde tem a constituição da depressão, é o mesmo lugar que mora a gratidão, a mesma gaveta. Então procure exercitar todo santo dia, a hora que você acorda, você trabalha pelo menos um minutinho por estar agradecido, por mais que tenha sido uma noite não tão boa, mas você tinha uma cama para dormir, você teve um travesseiro para encostar a tua cabeça. Aí você começa a trabalhar já a gratidão logo pela manhã, isso vai trabalhar a onda cerebral, porque está sendo despertado. Agradece por mais um dia de vida, não, a minha vida tá... Agradece pela abundância de oxigênio que você tem.
você consegue respirar. E aí esse poder da gratidão sem o romantismo, não, é uma consciência. Cara, pega aqui, ó, eu falo para as pessoas, trabalha 10 itens para você agradecer daqui para cima. Pô, eu agradeço que eu tenho cílios, sobrancelha, agradeço que eu tô com a lubrificação no meu olho, tô salivando, tô respirando, tô engolindo, tenho dente, tenho cabelo, tenho olho. Independente disso, cara, você tem coisa pra caramba pra agradecer. E aí, quanto mais você agradece, mais a graça desce. E aí, quando você tem espaço para trabalhar essa gratidão, você não dá espaço para uma depressão. E você não dá espaço para uma ansiedade, porque você é grato. E aí, nesse sentido de quanto mais você agradece, mais expectativas de coisas boas acontecerem é maior, porque você começa a trabalhar num rol da esperança. Então, a gratidão ela é um superpoder. E é bíblico, né? Quanto mais tem, mais será dado, e aqui menos tem, até o pouco será tirado. Mateus fala isso, Marcos tem 5 vezes na Bíblia, não é uma vez só, são 5 citações da mesma frase. Para aquele que tem, lhe será dado e dado em abundância. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você não agradece, vai ser tirado. Quanto mais você agradece, mais será dado. E outra coisa, se a gente for falar de vibração e frequência, quando você agradece, a vibração, a frequência, ela sobe na mesma hora. Viu? A gente teria assunto aqui para quantos programas? A gente podia começar a fazer episódios de programa. O que você acha? Eu tô dentro. Porque, olha... Quanto mais a gente for usado como um mensageiro da paz nesse mundo caótico... Gente, esse cara aqui é um almanaque. Vocês não estão entendendo o quanto de conteúdo daria pra gente fazer aqui uns 4, 5 programas desse Criando Realidades. O que quiser que a gente seja um instrumento da paz, eu tô à sua disposição. Obrigado pela oportunidade, viu? E agora me fala, se você tivesse que dar, pelo menos... Eu sei que o seu livro tem 10 passos. É muita coisa. A gente vai ter um outro programa para ele falar desse livro que é sensacional. Mas assim, para quem tá, para nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, você tem que dar um conselho para ele, uma palavra de esperança de qualquer coisa. O que você falaria agora? O microfone é teu, a câmera é tua. Abra teu coração para quem tá aí assistindo a gente que acha que não tem jeito. Tem jeito, Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nosso Criador é uma fonte de energia inesgotável de recurso. Inesgotável de recurso. Ela é uma obra perfeita e acabada, mas se une ao mesmo tempo numa obra que se desdobra em infinitas possibilidades. Se você reconhecer, relembrar quem você é, ao olhar para um matinho que nasceu no meio da calçada, que não pediu a permissão para nascer, você vai sair aí na tua rua, você vai ver uma grama crescendo e ela respeita o comando universal que é crescer. Se você não cortar ela, ela vai crescer, vai tomar conta. O pássaro se multiplica, eles são felizes, cantam, tá? E você, com essa sua inteligência, com essa tua habilidade, com todos os recursos que a gente tem aqui, é uma usina nuclear de criar coisas boas ou ruins. Quem se levanta e quem se destrói é você. Esse poder está em você. Procure ser feliz porque é um comando divino. E com a felicidade, escolha a felicidade. Não é, eu preciso ter isso para ser feliz. Não, eu escolho ser feliz, aí eu vou ter isso. Entendeu? Essa é a grande dica. Quanto mais você buscar a felicidade e fazer os outros felizes, a tua vida vai se tornar melhor. E continuem, gente, criando a sua realidade. Muito obrigada, gratidão mesmo por mais uma vez você estar aqui com a gente e gratidão a você também que está aqui assistindo o nosso programa. E lembre-se que semana que vem nós temos nosso encontro semanal e tenha uma ótima semana e não deixe que o mundo te deixe pensar que você não pode ser o construtor da sua realidade, porque sim, é real, é possível e tá aqui um cara que falou hoje totalmente sobre isso. Muito obrigada.